Estamos de volta com a nossa programação, agora no quarto bloco com o nosso quadro Fica a Dica. E hoje nós vamos falar aí para as mulheres que estão em casa, que gostam de cuidar das unhas, né, pintar, conhecer as tendências e as novidades, nós vamos estar abordando esse assunto. E para poder falar mais sobre isso, eu recebo aqui Gabriele Oliveira. Gabriele, primeiramente queria agradecer sua participação aqui com a gente no nosso programa para a gente falar desse assunto que as mulheres adoram, né? Verdade. E Gabriele, a gente começando a falar do assunto unha, quais que são os principais cuidados que a gente deve ter no nosso dia a dia ou quando a gente vai procurar algum atendimento para poder estar fazendo as nossas unhas? Bom, o cuidado principal é cuidar das cutículas, lixar direitinho, está passando sempre uma base com fortalecedor, alguma proteção mesmo para a unha. E a esmaltação aí fica a critério da cliente mesmo. Fica ao gosto, né, em relação às cores. Isso. E de quanto em quanto tempo que a gente pode estar fazendo as unhas? Tem algum período? Porque tem pessoas que se deixam quase todos os dias, quer ir ao salão, quer estar pintando as unhas. Então tem algum problema em relação ao pintar ou em relação às cutículas? Bom, a cutícula, na verdade, os médicos, eles não indicam que esteja tirando. Mas é impossível nós mulheres ficar sem retirar as cutículas. Então a gente tira a cada uma semana, depende muito do crescimento de cada cliente mesmo. E a esmaltação você pode estar passando N vezes, pode ser umas 3 vezes na semana ou uma vez na semana. Há clientes que chegam e pedem só para pintar e fazem a cutícula uma vez por semana. E pintam mais de uma vez porque o esmalte sempre sai mesmo. Mas isso não tem um tempo específico para estar pintando, não. A gente pode estar pintando, começou a dar estragar Tirou um uma pouquinho, beiradinha, pode estar tirando. troca de novo do Pode. esmalte. A gente falando de questão de esmaltes, tem algumas pessoas comentam que o esmalte preto ele ajuda a fortalecer as unhas. Isso é verdade ou isso é um mito? Bom, isso é um mito. Na verdade, o que vai fortalecer as unhas são as vitaminas, que podem estar sendo aplicadas sobre as unhas, ou você procura um médico e ele vai estar receitando essas vitaminas. Que há pessoas que realmente têm falta de cálcio mesmo nas unhas e aí elas ficam mais fracas. O esmalte ele pode ajudar a não quebrar porque vai ser uma camada a mais na unha, mas ele não fortalece. Entendi. E tem algum esmalte próprio, alguma coisa que pode ser aplicada para a unha para poder também ajudar a fortalecer? Eu uso uma base com depantenol, porque o depantenol ele ajuda a fortalecer as unhas. Há pessoas que compram as bases específicas e essas são indicadas por médicos mesmo com a vitamina. E tem também uma Pantogá mesmo que as pessoas usam para fortalecer a unha. Mas aí essas são com indicações médicas. Gabriela, a gente falando em relação às unhas também, tem pessoas que costumam dizer que às vezes roíam as unhas e depois que passou a ter o hábito de fazer ou de pintar, sempre tá trocando o esmalte, diminuiu. Você acha que isso pode estar ajudando também para quem tem esse problema? Eu falo isso por experiência própria. Antes, quando eu não pintava, minha unha não crescia, porque eu tirava com o dente, eu comia a unha toda. Agora, eu tirava o esmalte e depois eu parei. Gente, acaba ficando com dó, a gente olha pra unha e fala, tá tão bonita, não vou comer. Então, realmente, quando você passa a ter um cuidado a mais com as suas unhas, isso vai impedir que você as coma. Então é bom para quem tem esse hábito, né, tá? É, muito bom tá pintando. Se não sabe pintar, que procure uma manicure, porque até mesmo para poder que ela cresça, tem que estar tendo os cuidados mesmo com elas. Você que mexe com unha, né, com esmaltes, a gente vê que as tendências em relação aos esmaltes só vem aumentando, né? Hoje em dia as pessoas têm vários tipos de esmalte, as cores, né, vem mudando bastante de acordo com as estações, os desenhos que também estão em alta, pintar nas unhas, ou seja, mas mesmo com todas essas tendências e inovações, tem algumas esmaltes, algumas unhas típicas que não saem assim de costume, que os clientes costumam pedir? Tem sim. A francesinha, o renda em si mesmo, lisinho, o vermelho e o preto. Essas são as principais, assim, que verão, outono, inverno, sempre elas estão presentes. A francesinha, então, nem... Então, é a mais pedida. Todo mundo gosta. Eu particularmente, igual comentei com você, no meu pé só faço francesinha. Eu acho que fica mais delicado, mais bonito, assim, pro dia a dia. E com todas essas evoluções dos esmaltes, aí você acha que tem algum critério para a pessoa estar avaliando o uso desses esmaltes no dia a dia, pro trabalho? Ou você acha que qualquer cor pode estar sendo útil, assim, para a pessoa estar usando mesmo?
Bom, eu acho assim que dependendo do trabalho, é bom a gente tomar um pouco de cuidado com cores e tudo. Mas se no trabalho não impedir também, se a pessoa não ligar, isso aí fica a critério da cliente. Ela pode usar em todas as cores. É o bom senso, né, que prevalece Verdade. nessas horas. A gente, unhas para criança, a gente vê que as crianças também hoje estão gostando bastante de fazer as unhas, de pintar. Como que é o processo com crianças? Você também retira as cutículas ou não? É só pintura mesmo? Não, com a criança a gente lixa, passa a base e pinta, porque a cutícula é muito fininha e não há necessidade de estar tirando ainda. Quando solta alguma beiradinha, a gente tira, mas isso é bem difícil. Mas as crianças estão procurando salões, assim, elas vão junto com a mãe. Eu, quando vou no salão, sempre vejo as crianças lá pintando as unhas, né? Tudo preocupada mesmo. Verdade, já estão todas dedicadas em pintar as unhas. Agora, conta pra gente um pouquinho das tendências. O que tá em alta agora nessa estação, as cores? Bom, além das que eu falei que elas não saem, a gente tá usando muito o fosco, as cores metálicas, inclusive essa que você está usando é uma das cores da estação. E também tá vindo assim, a gente tá procurando mais praticidade. O que seria isso? Lógico que as flores, os outros desenhos feitos com a tinta, eles são usados também. Só que para cliente até conseguir fazer em casa mesmo, a gente usa muito glitter, muita a pelúcia. Então essas são coisas que a própria cliente, se ela consegue comprar de fácil acesso e aplicar na unha. Essas são as que mais estamos usando agora. Inclusive tem até a nossa modelo aqui, que tá aqui, que você fez já alguns modelos na unha dela pra estar apresentando pra gente. Aí você podia estar falando. Essas aqui, olha, essa é a cromada. Esse azul, então, é um dos mais pedidos lá no salão. Essa é a fosca que eu falei, que é o pretinho básico, só que aí ele entra um pouquinho no diferencial do fosco. Essa aqui é de pelúcia. Preto e branco está super em alta, né? A gente faz, inclusive, a zebrinha. Essa aqui é uma... Os desenhos hoje em dia estão mais desconectados. Não tá mais aquela coisa certinha, que antes era só florzinha e tal. Hoje em dia tá usando de tudo né? na unha. Aí esse aqui é um coração com poá de bolinhas. E na outra mão aqui a gente tá usando um quebra-cabeças. A tradicional francesinha, que veio mais larga, com a florzinha. Essa aqui é a unha de caviar, que também está usando demais. E essa é uma vaquinha. Você podia só mostrar pra gente, assim, pra o pessoal de casa, tá vendo? Olha E essa branca a gente vai fazer um desenho nela. Tá, então vamos em partes. Essa daqui, então, é o fosco, né? Que, inclusive, você tem uma dica pro pessoal de casa, que eu acho aí, assim, bacana demais. Você podia apresentar pra gente? É uma cobertura fosca que a gente compra em qualquer cosmético. E ela você pode estar usando em qualquer cor de esmalte, que ele vai ficar com esse efeito fosco. Você aplica, depois de passar as camadas de esmalte, você aplica ela sobre o esmalte como se fosse um extra brilho. E aí, em alguns segundos, ele vai ficar fosco. Então não tem necessidade de você comprar um esmalte fosco. Você pode comprar um esmalte da cor que você quiser e aplicar, que ele vai deixar o esmalte fosco. Isso. Nossa, é uma super dica. Como é que é o nome desse? Essa aqui é da Dot e chama efeito fosco. Um acabamento mate. Bacana, viu? Então, pra quem não quiser comprar um esmalte só pra usar, pode comprar várias cores e tentar fazer. Essa daqui é a pelúcia. Essa unha aqui de pelúcia, ela é indicada a fazer em todas as unhas? Como que funciona? Olha, eu particularmente gosto mais de fazer ela em uma ou duas unhas. No máximo em duas, assim, alternando. Porque ela é uma unha que ela é mais delicada, então ela vai chamar mais atenção se ela for feita em poucas unhas. E tem várias cores dessa pelúcia. Eu até pelúcia. trouxe uma amarela, ela é um pozinho que a gente aplica na unha depois da esmaltação. Com o esmalte ainda úmido, você coloca sobre a unha. Olha que legal. E é um pelinho mesmo. Dá pra se divertir bastante, Dá. né? Aqui é a tradicional francesinha, né? Que você falou que não sai de moda. Não. Jamais. Essa daqui, gente, olha que legal. A pintura dela de... Isso aqui é um desenho de quê? É uma vaquinha. Uma vaquinha. Ficou muito bacana. E essa daqui? É o caviar, que eu trouxe também. É o famoso caviar. Caviar até nas unhas. Isso. Esse daqui também é indicado a aplicar em uma unha E só uma pra... filha única também. E ela exige um pouco mais de cuidado porque ela vai soltando as bolinhas com o tempo. Então, ela é uma unha mais delicada.
Uhum. Então, e depois que aplica na unha, passa alguma coisa pra proteger, não? Não, você tem que passar umas 2 camadas a mais do esmalte pra ela fixar direitinho na unha. Eu tô vendo aqui, a maioria dos desenhos, das coisas que você utiliza, você trabalha com a tinta, essa tinta tradicional, com os pincéis. Como que é feita a elaboração desses desenhos? Olha, eu uso as tintas de tecido, que elas são à base de água e eu consigo estar trabalhando, porque com o esmalte elas vão secar rápido. Uhum. Então eu uso a tinta porque eu tenho um tempo maior para conseguir fazer o desenho na unha da cliente. Aí depois eu termino com uma camada de extra brilho, que seria outra dica, que eu uso esse extra brilho que seca em 30 segundos. Então, assim, hoje em dia as mulheres estão mais corridas. Às vezes a cliente chega no salão, nossa, eu tenho que voltar para o meu serviço. Então a gente passa esse acabamento que a unha acaba secando muito mais rápido. E ele é muito bom esse aqui. Então isso aí também é uma dica interessante, né? Pra estar secando as unhas. Tá, a gente mostrou aqui então as unhas que estão em altas, né? Essas que estão sendo mais usadas. E a gente falou também em relação às crianças, né? Que também estão fazendo. Inclusive, tem uma participante aqui com a gente, a Lara, fofíssima, que também faz as unhas todo final de semana. E você vai estar mostrando pra gente. Olha as unhas da Lara, que gracinha. Essa é a cliente minha também. Nela foi feito um lacinho, um poá de bolinhas, aqui o glitter, umas listrinhas e uns corações, que também está altamente na moda você usar o mesmo fundo e usar nos desenhos, fazer um desenho de cada nos dedos. Dela mesmo foi feito 5 desenhos diferentes e ficou muito bonitinho. Lembrando que só pintura, nada de cutícula em criança, só a limpeza mesmo. Ficou muito lindo, delicadinho, né? Ficou. Ela é toda vaidosa. Obrigada, viu, Lara? Então as crianças também estão aí pintando. Estão. Esse esmalte que tá na minha mão, qual que é esse esmalte? Ele é um cromado. Que também tá em alta. É tipo esse azul, que tá super em alta essas cores. São várias cores, né? A mulherada fica louca no salão. Porque antes a gente usava uma mão de esmalte e outra de cintilante. Hoje em dia, esses esmaltes, eles não são cintilantes. Eles têm um efeito de cintilante, só que eles já são 2 em 1, diga-se. Então, basta só uma camada de base e 2 camadas de esmalte e fica esse efeito. Gabriela, você já deu várias dicas pra gente. A gente já falou dos cuidados com as unhas, os esmaltes que estão em alta, as cores que estão chegando com tudo. E você trouxe uma outra dica pra gente finalizar, que é uma unha também que é a mais pedida, né, das suas clientes. É, de oncinha. A de oncinha? Isso, eu tô com uma aqui mais tradicional, fiz a filha única, que é o que a gente mais usa, assim, filha única, e vou fazer nela a colorida. Uhum. Em mim tá dourado com preto, nela eu vou fazer coloridinho. As onças estão vindo com tudo, né? Estão, os bichos aqui estão os bichos, soltos. Verdade. E como é que a gente faz essa unha? Então, eu vou usar as tintas de tecido, né? Na verdade, eu vou usar colorido, fica a critério de quem quiser, e a preta para poder contornar e finalizar a oncinha. Uhum. A unha dela já tá pintada, né? Já está. Que é essa unha aqui que tá pintada já de esmalte branco. Você vai estar passando e ela vai estar... O bom da oncinha é que ela não precisa ficar certinha, não. Eu uso um pincel específico para pintura de unha, que você acha em qualquer loja de artesanato. Aí a gente pega, né, as cores e vai desenhando. É bem aleatório mesmo os desenhos. Peraí. Caiu só. Como essa tinta ela é a base de água, após ser feito o desenho, eu preciso finalizar com um extra brilho. Então a gente dá um tempinho para secar um pouquinho, mas ela seca bem rapidinho a tinta.
E aí eu finalizo com aquela cobertura que eu falei que seca em 30 segundos, então ela é bem prática. Rapidinho já. Rapidinho. Essa também eu gosto de usá-la ou em 3 dedos e os outros. A dica é a seguinte, se o fundo tá branco, você pinta ou amarelo, ou o roxinho, ou azul, ou rosa, e o preto, que foram as cores usadas na oncinha. Aí você passa as outras lisas e faz essa oncinha. A sua mesmo também é esse modelo, não é? É. Só que a sua já tem um fundo Dourado. Aí eu fiz ela só preta porque o dourado ele acaba limitando, né, a cor. Aí eu finalizo. Nossa, fica lindo, né? Ela também tem as unhas bem bonitas, né? Já chamam bastante atenção. Deixa eu ver a outra mão, só para o pessoal de casa. Tá vendo? A sua também, a minha também. Pra todo mundo tá vendo os modelos aí que estão em alta, né? Gabriele, nosso quadro já tá chegando ao final. Queria agradecer novamente a sua participação pra gente estar falando sobre isso que as mulheres de casa gostam, né? Tá querendo saber o que tá acontecendo, quais que são as novidades. Então, você tem o Facebook, alguma coisa que o pessoal pode estar conhecendo o seu trabalho, se você quiser deixar, tá divulgando, pra alguém tá tirando dúvidas, tirar mais dicas com você, porque o nosso tempo é bem corrido. Pois é. O meu Facebook, na verdade, o meu nome é meio difícil de escrever, depois eu passo Mas a gente coloca escrita aqui direitinho. nos Mas é caracteres. Gabriele Thaís. E nele tem um álbum com as unhas, as principais unhas que eu faço no salão. Uhum. Então tá. Muito obrigada. Obrigada a você a você. também, tem as unhas lindas. Obrigada também pra Lara, que tá aqui no estúdio, que mostrou pra gente suas belíssimas unhas. E esse é o nosso quadro Fica a Dica do programa Você na TV. Espero que você tenha gostado, tenha curtido, né? Entra lá no Facebook e confira as outras novidades aí pra você andar bem bonita com as suas unhas feitas. E nós estamos chegando ao final e voltamos aí numa outra edição com o nosso programa Você na TV. Um forte abraço, que Deus te abençoe.